Olá, vamos aqui para mais uma aula agora sobre potências e raízes. Então, antes de iniciar, eu quero perguntar para você, quantos trisavós você tem? Então, para ajudar a lembrar o que é um trisavô, pensa o seguinte, todo mundo é filho de alguém. E todo alguém tem dois pais biológicos. E cada um desses pais tem pais, que são os nossos avós. E cada um desses avós também tem pais, que são os nossos bisavós. E, mais uma vez, cada um desses bisavós também tem pais, que são os nossos trisavós. Então, essa aqui é a lógica. A gente quer contar quantos trisavós uma pessoa tem no total. Uma forma bem fácil de fazer isso é tentar montar a árvore genealógica, que eu já fiz aqui para facilitar para a gente. Então, essa bolinha aqui de baixo está representando você é um só. E agora, para cada geração anterior, nós vamos ter o seguinte. Você tem dois pais. Agora, cada um desses pais tem dois pais. Então, vai multiplicar por 2, você vai ter aqui 4 avós. E cada um desses avós, como você está vendo aqui, eles também têm dois pais. Então, no total, você vai ter 8 bisavós. E agora, cada um desses bisavós também vai ter dois pais. Então, você vai ter no total 16 trisavós. Então, você percebeu que foi multiplicando por 2? Vamos lá recapitular. O total de antecessores que nós tivemos. Pais, nós tivemos 2. Avós, tivemos 4, porque foi 2 vezes 2. Bisavós foram 8, porque foi 2 vezes 2 vezes 2. E trisavós, foi lá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que deu os 16 daqui. Aí, em muitos contextos, aparecem multiplicações desse jeito. Então, seria legal se tivesse um jeito de representar de maneira mais curta. E isso é a potência, que a gente vai ver agora. Teve um matemático chamado René Descartes, em que ele achou uma forma simples de representar essas multiplicações. Então, por exemplo, como está aqui, 2 vezes 2 vezes 2, você usou 2 aqui por 3 vezes. Como que ele representou isso? Ele pegou esse 2 aqui, colocou como valor da base, e esse valor vai estar multiplicado, certo? Por ele mesmo uma certa quantidade de vezes, e esse númerozinho que está aqui em cima, que é o nosso 3, ele colocou aqui. Quantas vezes eu tinha de usar o 2 nessa multiplicação? E isso foi dado o nome de potência, tá? Olha outro exemplo aqui. Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu usei por 4 vezes. Então, aqui o meu elevado foi o número 4, pequenininho. Então, ele deixou o número grandão na base e em cima, pequenininho, a quantidade de vezes que você tinha de usar, tá? Que está ali no elevado. Com isso, a gente pode definir uma nova operação, que é a operação da potência, em que o 2 que a gente viu ali, a gente chama ele de base, que é a base da nossa multiplicação. Aquela parte em cima, pequenininha, a gente chama de expoente, tá? E o resultado dessa operação, nós chamamos de potência, como está aqui. Que no caso é o 32. 2, a gente vai fazer assim, 2 elevado a 5 igual a 32. Por quê? O que significa? Significa que nós vamos pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo, até nós termos 5 2 aqui na conta. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você faz a multiplicação normal e o resultado disso vai ser 32. Essa que é a ideia. Só que atenção, que muita gente confunde. Acha que escrever 2 elevado a 5, como está aqui, é a mesma coisa que 2 vezes 5, mas não é. São resultados diferentes, porque são contas diferentes. Nesse primeiro aqui, vai dar 32. Já no segundo que está aqui, vai dar 10. Ah, e esse símbolo que está aqui significa diferente, tá? Assim, você monta igual, você risca, significa diferente, que não é igual. Aí, o que eu posso falar para dar uma dica? Se os números estão do mesmo tamanho, e eles vão ter um símbolo entre eles, que é para multiplicar, que no caso é a cruz ou o ponto, em alguns contextos também aparece um pontinho no meio ali, aí você vai multiplicar normal os dois números. Daí sim, 2 vezes 5 vai dar 10. Agora, quando você tem um número na base e você tem outro no elevado que é menorzinho, não é multiplicação. Aí é uma potência. E o númerozinho em cima indica quantas vezes você vai usar o número da base. É isso que ele simboliza. Tá bom? Então, não erre mais isso daqui. Agora, só para reforçar um pouco a leitura, tem 2 jeitos de você ler, de forma geral, as potências. A primeira que eu já comentei, que nem está aqui, ó. Nesse caso, ficaria 3 elevado a 2. Então, 3 é a base, elevado ao expoente, que é quantas vezes vai usar, que é o 2. Ou, da forma chique de falar,
seria 3 à segunda potência, tá bom? Aí, ó, outro exemplo com 4 aqui. 4 elevado a 3 é uma forma de ler, ou 4 elevado à terceira potência. E esse padrão é o mesmo para os outros valores. Então, aqui, 6 elevado a 4, ou 6 à quarta potência. E segue assim. Só que tem alguns casos especiais, que é o caso que você eleva a 2 e eleva a 3. Por quê? Porque nós podemos relacionar isso com a geometria. Então, o 3 elevado a 2 também pode ser lido como 3 ao quadrado, porque isso seria a área do quadrado. Veja só, aqui eu tenho a medida 3 na horizontal e 3 na vertical, na base e na altura ali do meu quadradinho. O lado dele é 3, né? E como que você calcula a área? Ou seja, como que você conta quantos quadradinhos menores ali você tem na parte interna? Você faz 3 vezes 3. E isso aqui dá 9. Mas 3 vezes 3 não é a mesma coisa que 3 elevado a 2? Então, sempre num quadrado, o lado dele, multiplicado por ele mesmo, que vai ser uma potência de 2, vai ser a área desse quadrado. Então, acabou criando o costume de falar 3, no caso que é o lado do quadrado, né, elevado ao quadrado, porque vai dar a área de um quadrado. Essa que é a ideia. Aí, baseando nisso, você já pode perceber por que ali está escrito que 4 elevado a 3 é 4 ao cubo, porque daí seria o volume do cubo. Aí pensando em 3 dimensões. Então, olhando aqui nesse cubo, você vê que as dimensões dele é 4 aqui e 4 aqui. Se eu quiser calcular quantos cubinhos tem ali internos, eu vou fazer 4 vezes 4 vezes 4, o que vai dar 64. Só que essa multiplicação toda eu posso escrever como 4 elevado a 3, que vai dar o 64 do mesmo jeito, tá? É só um outro jeito de escrever. Só que, mais uma vez, essa multiplicação toda, sempre que eu tiver ali um número em que ele vai estar elevado a 3, ele representa o volume de um cubo em que tem um lado medindo justamente aquele valor, que no nosso caso é o 4. Então, por isso que acabou criando o costume de falar 4 ao cubo, ou 5 ao cubo, 20 ao cubo, porque eles seriam o volume de um certo cubo. Aí agora, uma outra definição que é dada, e alguns materiais acabam fazendo isso já no sexto, é de expoentes 0 e 1. Assim, vai ficar meio solto, porque ele vai fazer mais conexão com o conteúdo que vocês vão ver no sétimo ano. Então, eu estou fazendo aqui mais para deixar completo, tá? Então, é o seguinte, a gente define que o número elevado a 1 é igual a ele mesmo, que nem está aqui, 4 elevado a 1 é igual a 4. E também que todo número elevado a 0 é igual a 1, exceto o 0. Então, como eu falei, aqui fica meio solto, por que é isso? Mas no futuro vai fazer mais sentido dentro de algumas operações que a gente vai fazer. Então, aqui, ó, 7 elevado a 0 é igual a 1. Mas eu não posso escrever 0 elevado a 0. Se eu escrever isso aqui, 0 elevado a 0 igual a 1, está errado. Você não pode fazer isso. Qualquer outro número você pode pôr. Você pode pôr, sei lá, 1.347.512 elevado a 0. Vai dar quanto? 1. Tudo bem, mas 0 elevado a 0 você não pode fazer. Tá bom? O do 1 até dá para justificar, porque lembra que 4 ao quadrado é 4 vezes 4? Você não está usando duas vezes o valor do 4? Então, 4 elevado a 1, você está usando apenas o 4, mas não tem ninguém para multiplicar, porque só usou 1. Então, será o próprio 4. Então, até dá para você justificar um pouco, mas o 0 não. Aí depende de mais conteúdos. Aí, além disso, nós temos mais uma coisinha interessante que dá para fazer com a potência, que é usar potências de base 10. Porque a nossa base numérica é o 10. Então, olha o que a gente pode fazer aqui. A gente consegue decompor melhor os números, como a gente já viu em outras aulas. 3.458. Você pode separar com 3.000 mais 400 mais 50, que era para ser um 0, mais 8. Aí, como que fica aqui embaixo? 3 vezes 1.000 mais 4 vezes 100 mais 5 vezes 10 mais 8 vezes 1. E agora você consegue reescrever tudo isso como potências de 10. Fica aqui 3 vezes 10 ao cubo, 4 vezes 10 ao quadrado, 5 vezes 10 elevado a 1
e 8 vezes 10 elevado a zero, porque lembra que todo número elevado a zero é igual a 1, exceto zero? Então, está aqui. Aí você consegue deixar uma forma bem mais organizada e perceber que eles vão crescendo com as potências de 10. Agora, outro assunto é a radiciação. Era uma operação também, só que ela é ao contrário da potenciação. Na potência, você tinha uma base, um expoente, e você calculava a multiplicação para poder achar o resultado, certo? Que a gente chamava de potência. Agora, aqui na radiciação, é o contrário. A gente tem, pensando nos termos da potência, depois a gente dá nome próprio para eles, tá? Porque a gente tem o resultado da conta, que é a potência, a gente tem o expoente, e o que queremos determinar é a base. Na radiciação é isso, a gente tem o contrário. Então, olha lá, por exemplo, eu tinha 4 elevado a 3. E você fazia a continha e calculava e chegava no 64. Agora é como se eu tivesse o seguinte, eu sei que é elevado a 3, eu sei que o resultado dá 64, mas eu não sei que número que está aqui na base. Tá? Isso que seria a radiciação. É o contrário. Então, olha o exemplo que eu dei aqui. Que número elevado a 3 dá 125? Então, eu teria que pôr um número aqui, eu não sei quem é, vai estar elevado a 3, e eu quero que dê 125. Quem que pode ser? Eu não sei. Teria que fazer os cálculos, tentar descobrir. Depois a gente vê alguns métodos, mas por enquanto vai na tentativa e erro. Lembra que eu falei que tem que usar 3 vezes porque é elevado ao cubo? Então, basicamente, eu quero pôr um número aqui, nessas lacunas que eu montei, que tem que ser o mesmo, que quando eu multiplicar, tem que dar 125. Então, vamos pensar. Vamos começar aqui com o 2. Se eu colocasse o 2, eu tenho que pôr em todos, porque é 2 elevado ao cubo. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Não deu 125, então não pode ser o 2. Vamos pegar outro número, sei lá, vamos pegar o 4. A gente já fez ali, né? A gente sabe que 4 vezes 4 dá 16, vezes 4, 64. Ah, também não pode ser. Então, vamos pegar outro. Vamos pegar o 5. Aí, 5 vezes 5 dá 25, e multiplica por 5 de novo, vai dar 125. Beleza, então a gente encontrou o valor que eu tenho que pôr aqui nessa interrogação, que quando eu elevar a 3, vai dar o 125. Só que para não ficar usando essa caixinha, essa interrogação, a gente tem uma notação própria, um símbolo que foi criado para facilitar escrever essa ideia, essa perguntinha. Que é assim. Então, nós usamos esse símbolo e ele vem de um R de forma minúsculo. Por quê? Naquela época, que eles estavam criando os símbolos, eles usavam R para representar ali a radiciação. Então, se você pegar esse R e você ir mexendo um pouquinho nele, ele acaba virando esse símbolo da raiz. Então, aqui que é a origem histórica desse símbolo. Do mesmo jeito que a gente tinha nome para os termos da potência, nós temos agora para a radiciação. Então, é o seguinte, o número que está aqui dentro dessa operação é chamado de radicando. O 3, que era o nosso expoente, que ele vai estar aqui representado nesse pedacinho, ele é chamado de índice. E o resultado da conta, que lá no caso da potência era a nossa base, aqui nós chamamos de raiz. Então, se eu pegar aqui o 5, eu elevar a 3, eu vou obter o 125. Essa que é a ideia, tá? Só que você começa pensando nos termos da potência, com a potência e o expoente. E o que você quer calcular é a base. E também a gente tem a leitura das raízes, que é o seguinte. Essa primeira que está aqui, a gente vai ler como raiz quadrada de 36. O 2, nesse caso, ele é opcional. Porque como é um tipo de raiz que a gente usa muito, acaba nem colocando ali o 2. Então, se você vê assim, é raiz quadrada. Se você vê com o 2 ali, também é. Tá? Não tem segredo quanto a isso. Os demais, não. É obrigatório você colocar para saber que tipo que é. No próximo exemplo aqui, você tem raiz cúbica de 64. E o último exemplo aqui, você vai ter raiz quarta de 16. Então, aqui só para comentar, por que é raiz quadrada e raiz cúbica? Lembra que quando é elevado a 2 era ao quadrado? Então, aqui o equivalente vai ser a raiz quadrada. E quando você tinha elevado a 3, não era elevado ao cubo? Então, aqui, por isso, ficou raiz cúbica. É só o equivalente dele na outra operação. E os demais vão ser quarta, quinta e sexta e assim por diante.
Outro ponto interessante a gente comentar é dos números que são chamados de quadrados perfeitos. Por que eles são chamados quadrados perfeitos? É porque são números que possuem uma raiz quadrada natural. Por exemplo, o zero. Zero, se você aplicar a raiz quadrada, quem que vai ser a raiz quadrada do zero? Ó, eu tenho que pensar em dois números que multiplicados por ele mesmo dê zero. Quem que é? O próprio zero, porque zero vezes zero dá zero. Então, ele é a sua própria raiz quadrada. Para o 1, acontece a mesma coisa. Vou fazer aqui embaixo. Que número multiplicado por ele mesmo vai dar 1. É 1, porque 1 vezes 1 dá 1. A raiz quadrada do 4, quem que é? Que número multiplicado por ele mesmo dá 4? Você vai pensar aqui em um número que eu vou pôr no espacinho, nos dois que tem que ser o mesmo, que dê 4. Ah, é o 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Então, você já deve ter percebido que vai dar 2. Aqui, a raiz quadrada de 9 vai dar 3. A raiz quadrada de 16 vai dar 4. A raiz quadrada de 25 vai dar 5. A do 36 vai dar 6. A do 49 vai dar 7. E vai seguindo assim para todos os outros nessa sequência que eu estou fazendo aqui. Prontinho. Então, você pode ter percebido aqui que todo mundo vai ter sua raiz quadrada. Deixa eu marcar aqui também a do 1 e a do 0, só para ficar igualzinho para todo mundo. Tá? Então, essa sequência desses números em cima, eles são quadrados perfeitos. Por quê? Porque eles têm uma raiz quadrada, que é o número natural. Mas o que isso quer dizer? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 16. Um eu sei que é 3 e o outro eu sei que é 4. Então, quanto seria a raiz quadrada de 10? Eu não vou ter uma raiz quadrada que seja um número natural aqui. Porque você vê que a raiz quadrada de 9 já é o 3 e a raiz quadrada de 16 já é o 4. Não tem como eu usar ele para mais de um número. Então, dentro dos números naturais, você não consegue achar a raiz quadrada de 10. Você vai ter que apelar para outras coisas. E vai ser uma série de números que vão se aproximando desse raiz quadrada de 10. Só que isso a gente vai ver mais para frente, tá? Então, você não tem uma raiz quadrada de número natural para o 10. E assim também para outros tipos de raiz cúbica, raiz quarta, quinta, etc. Então, essa sequência que a gente montou aqui, eles possuem uma raiz quadrada natural. Por isso, são chamados de quadrados perfeitos. Tá bom? Então, se eu pegar lá, raiz quadrada de 121. Você consegue achar? Vai conseguir achar. É o 11. Por quê? Porque 11 elevado ao quadrado é 121. Tá bom? Então, por isso que 121 é um quadrado perfeito. Agora, para encerrar, vamos trabalhar um pouquinho com expressões numéricas e seguir aquele PENDAS que a gente já viu na outra aula, tá bom? Porque agora a gente vai trabalhar com expressões em que tenham raízes e potências no meio. Mas é super tranquilo, não tem muito segredo, não. Vamos lá. Então, aqui, o que eu faço primeiro? Eu vou ter que resolver as raízes e as potências na ordem que aparecem. Só que aqui eu tenho parênteses para resolver primeiro. Então, a gente pode fazer o seguinte. Vou copiar aqui o 8 e o colchetes. Essa raiz quadrada de 9 eu posso fazer que não vai interferir em nada. Então, qual é a raiz quadrada de 9? Ou seja, que número que eu multiplico por ele mesmo, que dá 9? É 3. Então, fica 8 menos 3. Mais quem? 4 mais 1 ao cubo. Então, primeiro eu faço 4 mais 1, que dá 5. E aí sim vai ficar 5 elevado a 3, ou 5 ao cubo. Fecho colchetes e vou pôr aqui mais 14. Agora, o que eu faço? Resolvo a potência. Então, fica aqui. Copio 8, 1 menos 3, mais 5 elevado a 3. Faz a continha. Vai dar 125. Fecha o colchetes, copia ali o mais 14 e faz 8 menos 3, vai dar 5. Vai ficar 5 mais 125. E aqui, mais o 14. Para não fazer aqui embaixo, fazer do lado, tá? Por isso que eu vou fazer essa coluna. Então, 5 mais 125 dá 130. E como eu já comentei ali, até o caso do parênteses, eu arranquei também, não preciso mais colocar o colchetes. E agora eu copio aqui mais 14. E 130 mais 14 dá 144. Então, essa aula a gente termina aqui. Até mais!